Como eu posso ter certeza de que Jesus Cristo realmente é Deus? Como ter certeza de que Jesus é o Criador de todas as coisas, o Rei dos anjos? Vem conosco nessa meditação de hoje e nós vamos ver a base de toda a nossa fé e da nossa certeza de que Jesus Cristo realmente é Deus, como nós meditamos no último encontro. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e sua Mãe Maria Santíssima, sempre sejam louvados. Estamos meditando sobre quem é Jesus Cristo. Quem é essa pessoa que mudou a história, que marcou a história entre antes de Cristo e depois de Cristo? Quem é essa pessoa que mais é falada, mais é conhecida, mas que nem todos são a favor? Muitos amam e dão a sua vida inteira a essa pessoa e outros a rejeitam e até mesmo a odeiam. Quem é essa pessoa que divide entre os que creem e os que não creem? Nós meditamos no último encontro, Jesus Cristo é Deus. Mas hoje nós queremos trazer a base dessa afirmação. O que traz a certeza para o cristão de que realmente Jesus não é somente um homem, mas que Jesus é o Filho do Altíssimo, igual ao Pai e ao Espírito Santo. Hoje nós estamos no 29º dia do nosso encontro e terceiro dia do conhecimento de Jesus. Essa é a última semana antes da nossa consagração. E qual é o tema do nosso livro, desse 29º dia? A ressurreição de Jesus Cristo é a prova da sua divindade. A ressurreição de Jesus. Esse é o ponto. Esse é o marco central da fé cristã. Nós celebramos o Natal e é uma festa maravilhosa. Celebramos com toda a solenidade no final do ano o Natal de Nosso Senhor. Porém, a festa mais importante para os cristãos é a Páscoa da Ressurreição. Por que, irmão Luiz Maria? Porque nascer, todos os seres humanos nascem. Então, o nascimento de Jesus tem grande valor porque nós sabemos que Ele é Deus. Mas como nós sabemos que Ele é Deus? Pela sua ressurreição. Por isso a celebração da Páscoa do Senhor é tão importante para os cristãos, porque ali está a base da nossa fé. A ressurreição de Jesus Cristo não é somente algo bíblico, não é somente algo que nós acreditamos porque nós somos cristãos, mas é algo que a razão nos mostra, é algo historicamente comprovado, é algo que Deus deixou como marca, como sinal para aqueles que buscam a verdade. E isso que nós vamos meditar hoje. Todos aqueles que buscam a verdade vão encontrar. Então nós cremos que Jesus é Deus não somente porque diz as Sagradas Escrituras, porque é um artigo da nossa fé, mas porque é um fato histórico. E o fato histórico mais comprovado de todos é a ressurreição de Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, por exemplo, na Sagrada Escritura, Jesus vai falar várias vezes, vai fazer várias vezes milagres, sinais, curar doentes, ressuscitar mortos, e mesmo Jesus fazendo tantos sinais, aqueles que eram inimigos de Jesus pediam um sinal milagroso no céu, um sinal extraordinário. E Jesus diz: vocês são incrédulos, só vai ser dado um sinal para vocês, o sinal de Jonas. E qual é o sinal de Jonas, irmão Luiz Maria? O sinal que Jonas, assim como ele esteve 3 dias e 3 noites no ventre de uma baleia, de um peixe, de um grande peixe, e logo em seguida ele teve vida, ele saiu daquele lugar com vida, milagrosamente, assim também Jesus milagrosamente vai ficar morto por 3 dias debaixo da terra e ao terceiro dia vai ressuscitar. Jesus definiu que esse é o sinal principal para aqueles que querem buscar a verdade. Esse é o sinal definitivo. O sinal de Jonas é a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, essa é a base da nossa fé. E quem não acredita nisso, não vai ser salvo.
Quem não acredita nisso não é cristão. Vamos ler aqui na página 179 do nosso livro. Está citando Romanos 10, 9. Em Romanos 10, 9 está escrito: se confessares com a tua boca que Jesus é o Senhor, e se creres em teu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Romanos 10, 9. Se você acreditar no fundo do seu coração que Jesus ressuscitou dos mortos, você será salvo. Essa é a base para a nossa salvação. Acreditar que Jesus ressuscitou dos mortos e por essa fé aderir, ser batizado, se tornar um com Cristo Jesus, nos sacramentos, na sua Santa Igreja. Mas sem fé é impossível agradar a Deus. E a base da fé está aqui, a ressurreição de Jesus. Crendo nessa verdade, somos salvos. Rejeitando essa verdade, somos condenados. Deus pisou essa terra e Deus provou que era Ele ao ressuscitar dos mortos. Não era só um homem, mas era Deus. Ele provou ressuscitando dos mortos. Se Jesus não ressuscitou, a nossa vida não tem sentido, diz a Bíblia. Abra em 1 Coríntios 15, 14. Eu não deixei marcado essa passagem, mas vou abrir junto com você agora. 1 Coríntios 15, 14. O que diz essa passagem bíblica? Todo o capítulo 15 da primeira carta aos Coríntios fala da ressurreição. Eu acho fantástica essa passagem, porque São Paulo aqui fala daquela história que eu já falei para vocês, da semente. Quando você planta a semente, você não planta o corpo da árvore, você planta algo pequenininho e depois se torna grandioso. Assim também, o nosso corpo agora é algo pequenino, mas quando morrer esse corpo, a semente, é uma semente o nosso corpo. Nós vamos ressuscitar gloriosos. E isso aconteceu com Jesus. São Paulo vai falar aqui em 1 Coríntios 15, vamos para o versículo 14. Se não há ressurreição dos mortos, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, vazia a nossa pregação, vazia também a nossa fé. E acontece que somos falsas testemunhas de Deus, pois atestamos contra Deus que Ele ressuscitou Cristo, quando de fato não teria ressuscitado. E se os mortos não ressuscitam, se é que os mortos não ressuscitam, pois se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, ilusória a vossa fé, e ainda estáis em vossos pecados. E aqueles que adormeceram em Cristo estão perdidos. Se temos esperança tão somente para essa vida, somos os mais dignos de compaixão de todos os homens. Mas não, Cristo ressuscitou dos mortos, como primícia dos que adormeceram. Com efeito, visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Eu quis ler para você esse texto mais completo, porque São Paulo está dizendo aqui que se você não acredita na ressurreição de Jesus, não precisa acreditar em nada de Jesus. Se não entende que a ressurreição é a base da nossa fé, toda a fé perde o sentido. Na época de Paulo, tinha pessoas que acreditavam em Jesus, mas diziam que não existia a ressurreição dos mortos. E ele disse, então você não acredita em nada. Então você vive só para essa terra. Então você não acredita na promessa da vinda futura, da vida que Deus nos prometeu. Nós morremos em Cristo para ressuscitar em Cristo. E essa é a base da nossa fé. Nós temos que saber que a religião cristã surgiu dessa fé. Aliás, a religião não é uma ideia de uma pessoa, infelizmente hoje se tem esse conceito, né? Uma pessoa interpreta a Bíblia de um jeito e funda uma religião. Uma pessoa cria uma ideologia e funda uma religião. Não. A base da religião cristã é algo histórico. Surgiu do judaísmo. No judaísmo, Deus formou um povo concreto na história, que fez promessas a esse Abraão, que ele escolheu para fundar esse povo, e cumpriu essas promessas através de Moisés. Ele disse que o povo ficaria escravo, e tudo isso aconteceu, e Deus prometeu que iria resgatar esse povo. Tudo isso aconteceu. Existe uma sequência histórica
do povo de Israel. É um povo concreto, inserido na história concreta, que todos os acontecimentos da vida desse povo levaram à promessa de um Salvador. Deus prometeu a esse povo um Salvador. E o cristianismo surge nesse contexto dessa promessa, na história de um povo concreto. Não é uma ideia de alguém que de repente diz: eu vou fundar uma filosofia, uma religião. Não. E o cristianismo surge como? O cristianismo surge de fatos concretos, da ressurreição de nosso Senhor, de Jesus Cristo, que viveu nessa terra, que curou, que fez milagres, que ensinou sobre o Pai e disse que ele era o caminho do Pai e ressuscitou dos mortos. O cristianismo nasceu do fato histórico, de uma pessoa histórica, mas principalmente do fato da ressurreição de Jesus. A base da fé da igreja, a base da religião cristã católica, que surgiu há mais de 2000 anos, foi o fato da ressurreição de Jesus. Uma vez, por exemplo, Napoleão estava atacando o Papa. Napoleão achava que ia dominar o mundo inteiro. Napoleão se achava grandes coisas. E uma pessoa sugeriu para ele poder dominar os povos, né, de uma maneira mais perfeita, dele fundar uma religião. E Napoleão achou graça, e mesmo sendo um homem insensato, e mesmo sendo um homem que tinha megalomania de se achar grande coisa, ele nessa hora teve um pouquinho de sensatez, de inteligência. Quando perguntaram se ele queria fundar uma religião, ele riu e disse: eu não posso e eu não quero. Para fundar uma religião, eu tenho que fazer duas coisas. A primeira, morrer numa cruz. E isso eu não quero. E a segunda coisa, eu teria que ressuscitar dos mortos. E isso eu não posso. Então, mesmo Napoleão entendeu que para fundar uma religião, você precisaria ser Deus. Para fundar uma religião, você precisaria mostrar o sobrenatural, mostrar que você é divino, mostrar que realmente você vem da parte do Altíssimo, como Jesus fez, sofrendo e amando os seus inimigos, sofrendo pelos pecadores e ressuscitando ao terceiro dia. Então, imagina só, essa fé que nós temos foi comprovada com o sangue dos apóstolos. Imagina 12 homens covardes, 12 homens briguentos, 12 homens que tinham medo de tudo, que quando o seu mestre foi preso, fugiram apavorados. Esses 12 homens, de repente, se tornam corajosos, enfrentam os inimigos, enfrentam imperadores, não têm medo de ameaças de morte. Quando são presos, eles ficam felizes, são chicoteados e ficam alegres de poder sofrer por causa de Jesus Cristo. Onde já se viu, se o fundador deles, quando estava vivo, eles tiveram medo, agora que o fundador deles morreu, eles seriam corajosos? Não tem lógica. Se Jesus não ressuscitou, como os apóstolos se tornaram tão cheios de força e de coragem? Na história do povo de Deus, um pouco antes de Jesus, apareceram outros falsos messias. Um chamado Judas, outro chamado Teudas, está lá no Atos dos Apóstolos. Mas quando morreu o chefe deles, aquele povo que se animou para enfrentar Roma, de repente se dissipou. Porque fere o pastor e as ovelhas se dispersam. Então, por que é que somente Jesus Cristo, depois que ele morre, os seus discípulos criam uma coragem sobre-humana? Sem acreditar na verdade da ressurreição, não teria lógica. E uma pessoa, ela não dá a sua vida por uma mentira. Uma pessoa não é perseguida, não sofre por uma mentira. E os apóstolos derramaram seu sangue para dizer que Jesus ressuscitou dos mortos. Eles comprovaram com o seu sangue que era verdade o que eles estavam dizendo. Eles viram Jesus ressuscitado. Eles tocaram em Jesus ressuscitado. Eles comeram com Jesus ressuscitado. Jesus, quando apareceu para eles, mostrou que não era algo da imaginação. Eles ficaram assustados, pensando que era um espírito. E Jesus disse: toquem nas minhas mãos. Um espírito não tem carne e ossos como eu tenho. Vocês têm alguma coisa para comer?
e ele comeu pão e peixe na frente deles. E outra coisa, Jesus ficou 40 dias depois de ressuscitado, aparecendo aos discípulos. E alguns querem falar, mas irmão Luiz Maria, é porque talvez Jesus não tenha ressuscitado de fato. Talvez ele não tenha morrido. Por isso, todos acharam que ele morreu, mas depois ele apareceu porque ele não tinha morrido. É um fato público, um fato histórico, visto por todos. João ali escreveu que ele foi testemunha. E muitas outras testemunhas viram que os soldados foram conferir se os 3 criminosos morreram. Jesus já tinha morrido e por isso não precisou quebrar as pernas. Por quê? Quando eles eram crucificados, eles sofriam muito para respirar. Era um grande sofrimento para subir, respirar e voltar ao normal. Então, quando quebrava as pernas, eles não conseguiam mais respirar, porque precisava fazer uma força com a perna para poder respirar. Viram que Jesus já estava morto, então quebraram as pernas de um ladrão e de outro ladrão. Mas mesmo assim, para comprovar que Jesus tinha morrido, o soldado recebeu a ordem de fincar uma lança no peito de Jesus. Se ali tinha dúvida se Jesus tinha morrido, agora não existia mais dúvida nenhuma. Uma lança transpassou o lado de Jesus e dali jorrou tanto sangue, mas tanto sangue, ao ponto de depois sair água também. Hoje em dia a ciência sabe explicar por que além do sangue depois saiu água. Foi todo o líquido pleural que se acumulou e aquele líquido mostra que realmente, depois de sair todo o sangue, saiu aquele líquido, para dar a certeza absoluta, para não existir dúvida de que Jesus verdadeiramente morreu. Jesus verdadeiramente estava morto. Então, a experiência de encontrar com Jesus, não só numa visão, uma experiência de tocar. E não foi uma experiência de um dia, 2 dias, de um momento, de uma pessoa sozinha. Foi a experiência de várias pessoas durante 40 dias. É impossível que seja uma alucinação, é impossível que seja cientificamente, não existe alucinação desse modo, desse porte. Então, esses são os sinais, os milagres de que Jesus realmente ressuscitou. Outra coisa que os apóstolos foram os sinais da ressurreição, o testemunho dos apóstolos. Quando existe uma mentira num grupo, se um deles é torturado, entrega a todos, sempre. Quando é algo mentiroso, sob tortura, alguém entrega, sempre. Isso é fato histórico. Os apóstolos não voltaram atrás. Os apóstolos não disseram em nenhum momento, não, é mentira, ele não ressuscitou, nós inventamos isso. Não. Todos eles foram torturados, derramaram seu sangue afirmando que Jesus ressuscitou. Outra coisa, o seu mestre fazia milagres, curava leprosos, curava paralíticos, cegos, surdos, ressuscitava os mortos. O mesmo milagre os apóstolos receberam o poder de fazer em nome de Jesus Cristo. Publicamente, um cego de nascença foi curado por eles, um paralítico de nascença foi curado por eles, uma mulher foi ressuscitada por eles. Publicamente, na frente de todos, os mesmos sinais que Jesus realizava, ele deu poder aos seus apóstolos para realizar. Quando alguém mente, é para ser beneficiado ou então para fugir de um sofrimento. Os apóstolos só foram prejudicados ao dizer que Jesus ressuscitou. E foram perseguidos, não receberam nada em troca. Então, não tinham motivo para contar a mentira. Os apóstolos foram aqueles que, enquanto Jesus estava vivo, fugiram de medo na hora da perseguição. E depois tiveram a coragem de serem perseguidos e mortos. Não se explica essa mudança, a não ser com o fato extraordinário da ressurreição de Jesus. Ouça, por exemplo, o testemunho de deixa eu ver se eu encontro aqui, de uma mulher que não é cristã, mas olha o que ela diz aqui. Deixa eu ver se eu encontro. Uma mulher chamada Paula Fredriksen, que não é cristã.
ela é uma especialista, estudou o Novo Testamento sem ser cristã. E ela diz: as palavras das testemunhas me mostram que elas viram Jesus ressuscitado. É o que elas dizem em todas as evidências históricas posteriores, atestam a sua convicção do que foi que elas viram. Eu não estou dizendo que elas realmente viram Jesus ressuscitado. Eu não estava lá, diz essa mulher. Eu não sei o que essas testemunhas viram, mas como historiadora, eu sei que elas viram alguma coisa. Não há como negar, porque elas continuaram com essa convicção até o fim da sua vida, até serem torturadas e mortas. Historicamente, não há como dizer que essas pessoas não viram alguma coisa. Todas elas convergiram para a mesma direção, todas elas disseram a mesma coisa e todas elas deram a vida por essa verdade. O que quer que essas testemunhas oculares tenham visto transformou sua vida ao ponto de estarem dispostas a sofrer e a morrer por isso. Em 2 Coríntios 11, Paulo relata o seu sofrimento quase diário por causa da sua convicção de que Jesus lhe apareceu. Em suas viagens pelo Império Romano, ele foi espancado, aprisionado, apedrejado, passou fome, naufragou, enfrentou todo tipo de perigos e males. Também há fortes evidências históricas de que certas testemunhas oculares foram martirizadas por sua fé. Por exemplo, Pedro foi crucificado, Tiago foi apedrejado, Paulo foi decapitado. Valeu a pena dar a vida pelo que quer que eles tenham visto. Eles selaram seu testemunho no próprio sangue. Quer dizer, eles achavam que valia a pena dar a sua vida por essa verdade. Eles acreditavam verdadeiramente nisso. Eles não estavam mentindo. Ah, mas irmão Luiz Maria, então talvez eles tivessem tido uma alucinação. Vamos meditar sobre isso. O primeiro ponto de que a ressurreição é algo histórico é o testemunho dos apóstolos. Derramaram seu sangue pela fé, não ganharam nada em troca dessa verdade, ao contrário, foram perseguidos. Mas o segundo ponto é o fato histórico testemunhado por muitas pessoas. O grupo dos apóstolos e dos cristãos aprenderam a odiar a mentira. Jesus ensinou que o seu sim seja sim, seu não seja não, o que passa disso vem do maligno. Nunca contar mentira era uma verdade comum ensinada entre os apóstolos. Então seria de se estranhar que eles agora baseassem toda a sua fé, toda a fé do povo, numa mentira, que eles inventassem uma mentira. O segundo ponto é que diante de todos foi confirmado que Jesus morreu com a lança, como nós já meditamos. Outro ponto, os soldados romanos não viram a pedra de 2,5 toneladas sendo rolada. Eles disseram, a Bíblia diz, né? A Bíblia conta, que foram subornados para contar mentira. Olha, alguém roubou o corpo de Jesus. Mas se os soldados romanos, gente, tenta imaginar que alguns camponeses iriam enfrentar vários soldados romanos que foram colocados ali representando todo o Império do Romano. Como é que homens que acabaram de fugir com a morte de Jesus iriam se organizar para roubar o corpo de Jesus? E roubando o corpo de Jesus, o que eles conseguiriam? Como eles fariam o cristianismo crescer simplesmente roubando um corpo? Então os soldados foram pagos para dizer que o corpo de Jesus foi roubado enquanto eles dormiam. Mas Santo Agostinho faz um comentário. Que mentira, mentirosa por excelência, né? Até uma redundância. É uma excelência de mentira. Por quê? Olha que coisa estúpida. Se vocês estavam dormindo enquanto eles roubaram o corpo, como é que vocês sabem que eles roubaram enquanto vocês estavam dormindo, se vocês não viram nada, estavam dormindo? Ah, se vocês acordaram, então por que não impediram de serem roubados, de ser roubado o corpo de Jesus? Então é uma mentira sem lógica. Eles roubaram enquanto nós estávamos dormindo. Como é que eles iam continuar dormindo com uma pedra de 2,5 toneladas sendo rolada? E como iriam conseguir rolar aquela pedra? Isso é algo que não tem sustento, uma mentira realmente que os soldados romanos fizeram, que não tem base.
E outra coisa, não somente a morte de Jesus foi pública, mas o sepultamento de Jesus também foi público. Todos viram, ele foi colocado no sepulcro conhecido de uma pessoa rica, de uma pessoa notória, que era um dos chefes dos sacerdotes, José de Arimateia. Então foi algo público, algo visto por todos. Terceiro ponto, as testemunhas. Os seus discípulos viram Jesus ressuscitado, não só os 12 apóstolos. São Paulo fala de mais de 500 pessoas que viram Jesus ressuscitado. 25 anos depois, Paulo está falando que aqueles homens ainda estão vivos, aqueles que viram Jesus ressuscitado. Uma mentira assim não iria se sustentar. Paulo falando que muitas pessoas viram, e essas pessoas, quase todas, derramaram seu sangue por Jesus, pela ressurreição, pela verdade da ressurreição de Jesus. E os que dizem que roubaram o corpo de Jesus, porque esse corpo nunca apareceu? Porque em 2000 anos esse corpo nunca aparece? As testemunhas que diz a Bíblia, que foram as primeiras que viram Jesus ressuscitado, foram as mulheres. Se alguém quisesse fazer uma fraude, nunca iria colocar as mulheres como testemunhas, porque naquela época o testemunho das mulheres não tinha valor jurídico, ninguém acreditava. Então eles nunca conseguiriam emplacar essa verdade, afirmar que Jesus ressuscitou, dizendo que foram as mulheres que contaram para ele. Então isso não teria base, não teria lógica. Então só se colocou isso porque realmente foi isso que aconteceu. Foram as mulheres que foram as primeiras a ver o Cristo ressuscitado. Então, até um inimigo dos cristãos deu a vida por essa verdade. São Paulo, ele perseguia o cristianismo, ele não acreditava, mas Jesus ressuscitado apareceu para Paulo. Depois de todos, apareceu para Paulo. E um inimigo da igreja passou a ser amigo. E os historiadores dizem que é algo incontestável. Por quê? Porque realmente eles acreditavam nisso e não tinha como ser alucinação. Como eu dizia antes, aquela historiadora disse, eles acreditavam mesmo nisso. Ah, mas tudo bem, eles acreditavam. Mas foi uma alucinação. Eles acreditavam porque eles tiveram uma visão, uma alucinação coletiva. Primeira coisa, os especialistas dizem que o comum de uma alucinação é ser individual, não é ser coletiva. E se acontece de uma como se diz, sugestão coletiva, nunca é dessa forma que você está vendo narrar a ressurreição de Jesus. É algo somente de uma experiência psicológica e não algo sensorial, de tocar num corpo de uma pessoa viva. Nunca se ouviu dizer a alucinação coletiva de pessoas, de um morto que ressuscitou e afirmaram que essa pessoa estava viva, que ficou durante tantos dias aparecendo e tocando nela, não é? Concretamente. Então, por exemplo, esse tocar no corpo de Jesus mostra que não podia ser alucinação. Histeria em massa. Será que poderia ser histeria em massa? Um estudioso chamado Dale Allison, fazendo estudos científicos de toda a literatura disponível sobre alucinações, ele vai concluir dizendo, primeiro, alucinações raramente são vistas por várias pessoas e grupos por longo período de tempo. Segundo, as alucinações raramente são vistas por grandes grupos. Normalmente são não mais de 8 pessoas. Então, um grande grupo, como aconteceu aqui, não seria possível. Terceiro, as alucinações nunca levaram à alegação de que um morto ressuscitou. E quarto, as alucinações não afetam o inimigo da pessoa. Se existe uma sugestão coletiva, é de pessoas que estão dizendo, Jesus ressuscitou, e acham que estão vendo uma coisa ilusória. Mas não, aqui no caso é um inimigo de Jesus. Uma pessoa que dizia que isso é mentira, uma pessoa que acusava e perseguia de morte os cristãos, que foi o caso de Paulo de Tarso, São Paulo. São Paulo não acreditava e, de repente,
ele teve uma experiência de ver Jesus ressuscitado. Alucinações não são de pessoas que pensam o contrário, que perseguem aquilo. Então, todos esses fatos vão mostrar que não existe possibilidade de ser alucinação. No entanto, no caso das aparições após a ressurreição de Jesus, todas essas últimas circunstâncias raras aparecem, aparentemente impossíveis, aconteceram. Todos esses aspectos, gente, são estudiosos que mostram que não é possível ser uma alucinação. Não é possível. Foi uma experiência concreta de alguém que ressuscitou, que tocou neles, que ficou 40 dias com eles, e depois eles deram a vida por essa verdade. Derramaram o seu sangue por essa verdade. E eu termino dizendo que deixando essa proposta de nós fazermos uma meditação com essas 3 passagens bíblicas. 1 Coríntios 15, medite, leia essa passagem todinha, esse capítulo, 1 Coríntios 15, Romanos 10, de 9 a 10, se você crê no seu coração que ele ressuscitou dos mortos, essa é a base da nossa fé, e o capítulo 2 de Jonas. No capítulo 2 de Jonas, você vai ver que Jonas esteve na escuridão e teve a experiência da luz. Talvez você esteja também passando por momentos de escuridão. E é na escuridão que nós experimentamos a misericórdia, a luz. Ali o sinal de Jonas é o sinal de que Deus entra na sua vida concreta e ele transforma aquilo que é morte em vida. Uma experiência que você também precisa ter de que o Cristo está ressuscitado. Uma experiência que você precisa ter de que o Cristo está vivo no meio de nós. Sem essa fé, é vã a nossa pregação. Sem crer no Cristo ressuscitado dos mortos, nada tem sentido na fé cristã. E nós terminamos com o nosso propósito. E o nosso propósito, página 182, todas as pessoas querem ser felizes. Nessa vida é possível alcançar alguma felicidade, mas não a plenitude da felicidade. Existem muitos sofrimentos, angústias e tribulações, mas se cremos na ressurreição de Jesus, também há esperança de alcançarmos uma vida onde não haja mais sofrimento. Nossa Senhora quer que você creia nisso, por isso, todas as vezes que você estiver triste, abatido ou desanimado, lembre-se de que Jesus já venceu todos os inimigos, inclusive a morte. E que se você tiver fé, Ele te ajudará a vencer todos os obstáculos também. Se você crê em Cristo ressuscitado, e você crê, peça ao Espírito Santo durante esse dia que te ajude a pensar mais no céu. Porque se Cristo ressuscitou, nós temos esperança, nós temos certeza de que existe a vida eterna, onde não há mais dor, não há mais sofrimento, e nós vamos ressuscitar com o nosso corpo, junto com Jesus Cristo. Façamos agora as nossas orações. Ladainha do Espírito Santo. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Divino Espírito Santo, ouvi-nos. Espírito Paráclito, atendei-nos. Deus Pai dos céus, tende piedade de nós. Deus Filho Redentor do mundo, tende piedade de nós. Deus Espírito Santo, tende piedade de nós. Santíssima Trindade, que sois um só Deus, tende piedade de nós. Espírito da verdade, tende piedade de nós. Espírito da sabedoria, tende piedade de nós. Espírito da inteligência, tende piedade de nós. Espírito da fortaleza, tende piedade de nós. Espírito da piedade, tende piedade de nós. Espírito do bom conselho, tende piedade de nós. Espírito da ciência, tende piedade de nós. Espírito do santo temor, tende piedade de nós. Espírito da caridade, tende piedade de nós. Espírito da alegria, tende piedade de nós. Espírito da paz, tende piedade de nós. Espírito das virtudes, tende piedade de nós.
Espírito de toda a graça, tende piedade de nós. Espírito da adoção dos filhos de Deus, tende piedade de nós. Purificador das nossas almas, tende piedade de nós. Santificador e guia da Igreja Católica, tende piedade de nós. Distribuidor dos dons celestes, tende piedade de nós. Conhecedor dos pensamentos e das intenções do coração, tende piedade de nós. Doçura dos que começam a vos servir, tende piedade de nós. Coroa dos perfeitos, tende piedade de nós. Alegria dos anjos, tende piedade de nós. Luz dos patriarcas, tende piedade de nós. Inspiração dos profetas, tende piedade de nós. Palavra e sabedoria dos apóstolos, tende piedade de nós. Vitória dos mártires, tende piedade de nós. Ciência dos confessores, tende piedade de nós. Pureza das virgens, tende piedade de nós. Unção de todos os santos, tende piedade de nós. Sede-nos propício, perdoai-nos, Senhor. Sede-nos propício, atendei-nos, Senhor. De todo o pecado, livrai-nos, Senhor. De todas as tentações e ciladas do demônio, livrai-nos, Senhor. De toda presunção e desespero, de toda presunção e desesperação, livrai-nos, Senhor. Do ataque à verdade conhecida, livrai-nos, Senhor. Da inveja da graça fraterna, livrai-nos, Senhor. De toda obstinação e impenitência, livrai-nos, Senhor. De toda negligência e tepor do espírito, livrai-nos, Senhor. De toda a impureza da mente e do corpo, livrai-nos, Senhor. De todas as heresias e erros, livrai-nos, Senhor. De todo mau espírito, livrai-nos, Senhor. Da morte má e eterna, livrai-nos, Senhor. Pela vossa eterna procedência do Pai e do Filho, livrai-nos, Senhor. Pela milagrosa conceição do Filho de Deus, livrai-nos, Senhor. Pela vossa descida sobre Jesus Cristo batizado, livrai-nos, Senhor. Pela vossa santa aparição na transfiguração do Senhor, livrai-nos, Senhor. Pela vossa vinda sobre os discípulos do Senhor, livrai-nos, Senhor. No dia do juízo, ainda que pecadores, nós vos rogamos, ouvi-nos. Para que nos perdoeis, nós vos rogamos, ouvi-nos. Para que vos digneis vivificar e santificar todos os membros da Igreja, nós vos rogamos, ouvi-nos. Para que vos digneis conceder-nos o dom da verdadeira piedade, devoção e oração, nós vos rogamos, ouvi-nos. Para que vos digneis inspirar-nos sinceros afetos de misericórdia e de caridade, nós vos rogamos, ouvi-nos. Para que vos digneis criar em nós um espírito novo e um coração puro, nós vos rogamos, ouvi-nos. Para que vos digneis conceder-nos verdadeira paz e tranquilidade no coração, nós vos rogamos, ouvi-nos. Para que vos digneis fazer-nos dignos e fortes para suportar as perseguições pela justiça, nós vos rogamos, ouvi-nos. Para que vos digneis confirmar-nos em vossa graça, nós vos rogamos, ouvi-nos. Para que vos digneis receber-nos no número dos vossos eleitos, nós vos rogamos, ouvi-nos. Para que vos digneis ouvir-nos, Espírito de Deus, nós vos rogamos, ouvi-nos. Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, envia-nos o Espírito Santo. Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, mandai-nos o Espírito prometido do Pai. Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, dai-nos o Espírito bom. Espírito Santo, ouvi-nos. Espírito Consolador, atendei-nos. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruístes o coração de vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, concedei-nos que no mesmo Espírito conheçamos o que é reto e gozemos sempre as suas consolações. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Ladainha do Santíssimo Nome de Jesus. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo,
ouvi-nos. Jesus Cristo, atendei-nos. Pai celeste que sois Deus, tende piedade de nós. Filho Redentor do mundo que sois Deus, tende piedade de nós. Espírito Santo que sois Deus, tende piedade de nós. Santíssima Trindade que sois Deus, tende piedade de nós. Jesus, Filho de Deus vivo, tende piedade de nós. Jesus, esplendor do Pai, tende piedade de nós. Jesus, pureza da luz eterna, tende piedade de nós. Jesus, Rei da glória, tende piedade de nós. Jesus, Sol da justiça, tende piedade de nós. Jesus, Filho da Virgem Maria, tende piedade de nós. Jesus amável, tende piedade de nós. Jesus admirável, tende piedade de nós. Jesus, Deus forte, tende piedade de nós. Jesus, Pai do futuro século, tende piedade de nós. Jesus, anjo do grande conselho, tende piedade de nós. Jesus poderosíssimo, tende piedade de nós. Jesus pacientíssimo, tende piedade de nós. Jesus obedientíssimo, tende piedade de nós. Jesus manso e humilde de coração, tende piedade de nós. Jesus, amante da castidade, tende piedade de nós. Jesus, amador nosso, tende piedade de nós. Jesus, Deus da paz, tende piedade de nós. Jesus, autor da vida, tende piedade de nós. Jesus, exemplar das virtudes, tende piedade de nós. Jesus, zelador das almas, tende piedade de nós. Jesus, nosso Deus, tende piedade de nós. Jesus, nosso refúgio, tende piedade de nós. Jesus, Pai dos pobres, tende piedade de nós. Jesus, tesouro dos fiéis, tende piedade de nós. Jesus, bom pastor, tende piedade de nós. Jesus, luz verdadeira, tende piedade de nós. Jesus, sabedoria eterna, tende piedade de nós. Jesus, bondade infinita, tende piedade de nós. Jesus, nosso caminho e nossa vida, tende piedade de nós. Jesus, alegria dos anjos, tende piedade de nós. Jesus, Rei dos patriarcas, tende piedade de nós. Jesus, mestre dos apóstolos, tende piedade de nós. Jesus, doutor dos evangelistas, tende piedade de nós. Jesus, fortaleza dos mártires, tende piedade de nós. Jesus, luz dos confessores, tende piedade de nós. Jesus, pureza das virgens, tende piedade de nós. Jesus, coroa de todos os santos, tende piedade de nós. Sede-nos propício, perdoai-nos, Jesus. Sede-nos propício, ouvi-nos, Jesus. De todo mal, livrai-nos, Jesus. De todo pecado, livrai-nos, Jesus. De vossa ira, livrai-nos, Jesus. Das ciladas do demônio, livrai-nos, Jesus. Do espírito de impureza, livrai-nos, Jesus. Da morte eterna, livrai-nos, Jesus. Do desprezo das vossas inspirações, livrai-nos, Senhor. Pelo mistério da vossa santa encarnação, livrai-nos, Jesus. Pela vossa natividade, livrai-nos, Jesus. Pela vossa infância, livrai-nos, Jesus. Pela vossa santíssima vida, livrai-nos, Jesus. Pelos vossos trabalhos, livrai-nos, Jesus. Pela vossa agonia e paixão, livrai-nos, Jesus. Pela vossa cruz e desamparo, livrai-nos, Jesus. Pelas vossas angústias, livrai-nos, Jesus. Pela vossa morte e sepultura, livrai-nos, Jesus. Pela vossa ressurreição, livrai-nos, Jesus. Pela vossa ascensão, livrai-nos, Jesus. Pela vossa instituição da Santíssima Eucaristia, livrai-nos, Jesus. Pelas vossas alegrias, livrai-nos, Jesus. Pela vossa glória, livrai-nos, Jesus. Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo,
perdoai-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, ouvi-nos, Jesus. Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, tende piedade de nós, Jesus. Jesus, ouvi-nos. Jesus, atendei-nos. Oremos. Senhor Jesus Cristo, que dissestes: pedi e recebereis, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Nós vos suplicamos que concedais a nós, que vos pedimos, os sentimentos afetivos de vosso divino amor, a fim de que vos amemos de todo o coração e que esse amor transcenda por nossas ações. Permiti que tenhamos sempre, Senhor, um igual temor e amor pelo vosso santo nome, pois não deixais de governar aqueles que estabeleceis na firmeza do vosso amor. Vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém. Ave Maris Stella. Ave do mar estrela, bendita Mãe de Deus, fecunda e sempre virgem, portal feliz do céu. Ouvindo aquele ave do anjo Gabriel, mudando de Eva o nome, trazei-nos paz do céu. Ao cego iluminai, e ao réu livrai também. De todo o mal guardai-nos, e dai-nos todo o bem. Mostrai ser nossa mãe, levando a nossa voz, a quem por nós nascido, dignou-se vir de vós. Suave mais que todas, ó Virgem sem igual, fazei-nos mansos puros, guardai-nos contra o mal. Ó dai-nos vida pura, guiai-nos para a luz, e um dia ao vosso lado possamos ver Jesus. Louvor a Deus o Pai, e ao Filho o sumo bem, com seu divino Espírito, agora e sempre. Amém. Oração de Santo Agostinho. Vós sois, ó Jesus Cristo, meu Pai Santo, meu Deus misericordioso, meu Rei infinitamente grande, sois meu bom pastor, meu único mestre, meu auxílio cheio de bondade, meu bem-amado de uma beleza maravilhosa, meu pão vivo, meu sacerdote eterno, meu guia para a pátria, minha verdadeira luz, minha santa doçura, meu reto caminho, sapiência minha preclara, minha pura simplicidade, minha paz e concórdia. Sois, enfim, toda a minha salvaguarda, minha herança preciosa, minha eterna salvação. Ó Jesus Cristo, amável Senhor, porque em toda a minha vida amei, porque desejei outra coisa senão vós? Onde estava eu quando não pensava em vós? Ah, pelo menos, a partir deste momento, meu coração só deseja vós, e por vós se abrase, Senhor Jesus. Desejos de minha alma, correi, que já bastante tardastes. Apressai-vos para o fim a que aspirais. Procurai em verdade aquele que procurais. Ó Jesus, anátema seja quem não vos ama. Aquele que não vos ama seja repleto de amarguras. Ó doce Jesus, seja o amor, as delícias, a admiração de todo o coração dignamente consagrado à vossa glória. Deus de meu coração e minha partilha, Jesus Cristo, que em vós meu coração desfaleça, e sede vós mesmo a minha vida. Acenda-se em minha alma a brasa ardente de vosso amor, e se converta no incêndio todo divino, a arder para sempre no altar do meu coração, que inflame o íntimo da minha alma, para que no dia de minha morte eu apareça diante de vós, inteiramente consumida em vosso amor. Amém. Ladainha do Sagrado Coração de Jesus. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, ouvi-nos. Jesus Cristo, atendei-nos. Pai Celeste, que sois Deus, tende piedade de nós. Filho Redentor do mundo, que sois Deus, tende piedade de nós. Espírito Santo, que sois Deus, tende piedade de nós. Santíssima Trindade, que sois um só Deus, tende piedade de nós. Coração de Jesus, Filho do Pai Eterno, tende piedade de nós. Coração de Jesus, formado pelo Espírito Santo no seio da Virgem Mãe, tende piedade de nós. Coração de Jesus, unido substancialmente ao Verbo de Deus, tende piedade de nós.
Coração de Jesus de majestade infinita, tende piedade de nós. Coração de Jesus, templo santo de Deus, tende piedade de nós. Coração de Jesus, tabernáculo do Altíssimo, tende piedade de nós. Coração de Jesus, casa de Deus e porta do céu, tende piedade de nós. Coração de Jesus, fornalha ardente de caridade, tende piedade de nós. Coração de Jesus, receptáculo de justiça e de amor, tende piedade de nós. Coração de Jesus, cheio de bondade e de amor, tende piedade de nós. Coração de Jesus, abismo de todas as virtudes, tende piedade de nós. Coração de Jesus, digníssimo de todo louvor, tende piedade de nós. Coração de Jesus, Rei e centro de todos os corações, tende piedade de nós. Coração de Jesus, no qual estão todos os tesouros da sabedoria e ciência, tende piedade de nós. Coração de Jesus, no qual habita toda a plenitude da divindade, tende piedade de nós. Coração de Jesus, no qual o Pai põe todas as suas complacências, tende piedade de nós. Coração de Jesus, de cuja plenitude todos nós participamos, tende piedade de nós. Coração de Jesus, desejado das colinas eternas, tende piedade de nós. Coração de Jesus, paciente e de muita misericórdia, tende piedade de nós. Coração de Jesus, rico para todos os que vos invocam, tende piedade de nós. Coração de Jesus, fonte de vida e santidade, tende piedade de nós. Coração de Jesus, propiciação por nossos pecados, tende piedade de nós. Coração de Jesus, saturado de opróbrios, tende piedade de nós. Coração de Jesus, esmagado de dor por causa dos nossos pecados, tende piedade de nós. Coração de Jesus, feito obediente até a morte, tende piedade de nós. Coração de Jesus, transpassado pela lança, tende piedade de nós. Coração de Jesus, fonte de toda consolação, tende piedade de nós. Coração de Jesus, nossa vida e ressurreição, tende piedade de nós. Coração de Jesus, nossa paz e reconciliação, tende piedade de nós. Coração de Jesus, vítima dos pecadores, tende piedade de nós. Coração de Jesus, salvação dos que em vós esperam, tende piedade de nós. Coração de Jesus, esperança dos que morrem em vós, tende piedade de nós. Coração de Jesus, delícias de todos os santos, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, perdoai-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, ouvi-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, tende piedade de nós. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Oremos. Deus eterno e todo-poderoso, olhai para o coração do vosso diletíssimo Filho e para os louvores e satisfações que ele, em nome dos pecadores, vos tem tributado e, deixando-vos aplacar, perdoai aos que imploram a vossa misericórdia, em nome de vosso mesmo Filho, Jesus Cristo, que convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo. Amém.